Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Paulo. Semanalmente eu posto um vídeo com o objetivo de colocar algumas explanações sobre um tema que pode ser útil para alguma pessoa. Se gostarem do vídeo, por favor, curtam. E se acharem que o conteúdo do vídeo pode ser bom para alguém, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. O propósito dessas minhas explanações é só esse: tentar ajudar a quem necessita. Tá bom? Então vamos lá. O que eu escolhi para poder colocar essa semana foi a ingratidão. A ingratidão, meus irmãos, eu creio que a gente pode entender ela bem se a gente também discutir o oposto dela, que é a gratidão. Eu fui no dicionário e procurei saber os conceitos de ingratidão e gratidão. E eu achei o seguinte: a ingratidão é a qualidade de quem é ingrato, falta de gratidão e falta de reconhecimento. E a gratidão é o reconhecimento por um benefício recebido, agradecimento, ação de reconhecer ou prestar reconhecimento por algo de bom recebido. A palavra reconhecimento também, eu achei legal a gente também trazer o significado. Lembrança de um benefício, gratidão por ele. Continuemos o nosso raciocínio. Para podermos, meus irmãos, entender, assim de uma forma ampla, essas conceituações, eu acho necessário que a gente também traga à tona algumas explicações sobre a evolução do ser humano no seu aspecto intelectual e moral. Eu sou espírita, da religião espírita. Estudo o espiritismo. Eu não tenho nada contra as demais religiões. É uma religião onde eu me completo, eu me sinto bem nela. Vocês que têm as suas religiões, a sua religião, se sente bem nela, fique nela. Mas eu vou colocar o meu enfoque desse assunto em cima do que eu estudo no espiritismo. Nós, os espíritas, acreditamos que o ser humano passou e ainda passa por processo de evolução de sua inteligência e de sua bondade. E todos tiveram um ponto de partida simples e ignorante. Todas as pessoas começaram simples e ignorantes. E, no decorrer do tempo, algumas dessas pessoas puderam ter um rendimento melhor, aproveitaram melhor o tempo e aprenderam mais, desenvolveram a inteligência e desenvolveram também o senso moral, a bondade. Já outro grupo de pessoas, meus irmãos, ficaram mais atrasados, não quiseram usar o tempo para o propósito de evoluir intelectualmente e moralmente. E, segundo o que eu acredito, a ingratidão está contida nesse segundo grupo. E esse segundo grupo tem características específicas, que são ódio, inveja, maldade, arrogância, soberba e a ingratidão, que é o nosso objeto de estudo. Eu, particularmente, acredito sim que pessoas que não se ocuparam
em desenvolver a sua bondade e a sua inteligência tem essas características. Vamos lá. Só que nós espíritas também acreditamos que todos esses defeitos que eu coloquei aqui têm dois sentimentos que são a base de tudo isso. Esses sentimentos de ódio, inveja, maldade, arrogância e ingratidão derivam desses dois sentimentos, que são o egoísmo e o orgulho. O egoísmo é aquela pessoa, se tá bom para mim, que se dane o resto. Eu quero me ater mais à explicação do orgulho, porque eu acredito que a ingratidão deriva da pessoa orgulhosa. A pessoa orgulhosa, meus irmãos, é aquela pessoa que se sente superior aos outros. Ela acha mesmo que ela é superior. Aquela pessoa altiva, que olha as pessoas de cima para baixo, com o nariz em pé. Aquela pessoa que popularmente se diz que é o rei ou a rainha da cocada preta, né? Que se acha, né? E essas pessoas gostam muito de homenagens, gostam de ser aplaudidas, têm uma vaidade exacerbada e se sentirem notadas é o máximo para essas pessoas. E quando isso não acontece, ou quando se notam mais uma pessoa do que a elas acabam não gostando dessas pessoas que têm um destaque maior do que elas. E se acham merecedoras mesmo sem merecer esse destaque. E por se acharem merecedoras, não precisam agradecer a um benefício recebido. Consequentemente, são pessoas ingratas. A ingratidão surge em consequência da pessoa ser orgulhosa. É o que eu acredito. Vou dar destaque também para as leis de Deus. Nós precisamos entender as leis de Deus para ver quais são as consequências da ingratidão. Deus, meus irmãos, nós acreditamos que Ele está em todos os lugares, está fora de nós, em todas as coisas, e está dentro de nós também. E carrega consigo leis que regem todo o universo de forma amorosa. Essas leis são perfeitas, imutáveis e eternas. E essas leis, elas não são punitivas, não. Essas leis são corretivas para quem está fora delas. E evoluir em bondade e inteligência demanda muito tempo. Um tempo que numa vida só é insuficiente você se desenvolver de forma integral em inteligência e bondade. É por isso que nós espíritas acreditamos nas vidas sucessivas. A divindade nos dá a possibilidade de aprendermos um pouquinho numa vida, um pouquinho noutra, um pouquinho noutra, um pouquinho noutra. E no decorrer do tempo a gente vai agregando todos esses conhecimentos e nos tornando pessoas evoluídas. Tem uma questão também que eu queria colocar em pauta, que é uma coisa que até a própria Bíblia explica muito bem, que é a questão da sintonia. A sintonia. A pessoa geralmente, quando ela está encarnada, ela gosta de ficar com pessoas iguais a elas. E praticamente evita pessoas que são diferentes dela, né? E existem, tanto encarnado quanto desencarnado, pessoas que respeitam as leis de Deus e pessoas também que transgridem as leis de Deus. E acreditamos, meus irmãos, nós espíritas, que transgredir as leis de Deus significa trazer para nós sofrimento. Por isso que nós temos de aprender quais são essas leis e tentar colocar em nossas vidas, para que não nos agridamos em nossas atitudes. E essas leis, elas se resumem em duas premissas que Jesus colocou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, desenvolva a sua inteligência para poder conhecer e amar Deus, desenvolva a sua bondade para conhecer e amar o próximo.
É basicamente isso, de uma forma simples, né? É mais complexo, mas em resumo, é isso que Jesus colocou. E para a pessoa grata, meus irmãos, dá só colocar duas situações para o vídeo não ficar muito comprido. Para uma pessoa grata, meus irmãos, encarnar seria o máximo, porque quando essa pessoa transgride as leis de Deus e vai para a espiritualidade, ela não vai para um lugar de uma boa sintonia. Na Bíblia diz que existe o inferno, né? Que são onde estão essas pessoas, né? Que sofrem por conta de terem agredido as leis de Deus. Esse inferno seria a criação mental delas. Por agredir as leis de Deus, elas estão dentro delas sofrendo muito. E semelhante atrai semelhante. Onde tem gente sofrendo, você vai para o lugar onde eles estão, né? Mas uma vez essas pessoas querendo mudar esse estado, esse grau de coisas, pedem, Deus, me dá uma nova chance. E é dado. Quando você quer mudar, até próprio a Bíblia diz isso, né? Não precisa perdoar só 7 vezes, tem que perdoar 70 vezes 7, de uma forma figurada. Significa perdoar sempre, né? E a misericórdia de Deus não seria misericórdia no nosso entendimento se uma pessoa não tivesse a oportunidade de poder ressarcir ou de poder arrumar um mal que ele fez. E a encarnação serve para isso. Portanto, meus irmãos, um dos mandamentos da lei de Deus manda honrar o pai e a mãe. Sim. Sabe por quê? Porque se não fosse o seu pai e a sua mãe permitir, você não estaria vivo. Essa nova oportunidade de você ressarcir alguma coisa de errado que você fez não vingaria se o seu pai e a tua mãe não tivessem permitido que você nascesse. Sim, nós devemos, sim, sermos gratos por nosso pai e por nossa mãe, pelo simples fato deles terem nos dado a vida. Não importa se o papai é cachaceiro, se o papai é violento, se a mamãe abandonou, se a mamãe não deu atenção, não importa. Gratidão, meu pai e minha mãe, por vocês terem me dado a possibilidade de ter saído do inferno onde eu estava e ter ficado nessa situação, mas muito, muito melhor do que a gravosa onde eu estava. A grande maioria das pessoas precisa sim, agradeçam seu pai e sua mãe, sejam gratos e não ingratos. Ah, eu não pedi para nascer, agora você tem que cuidar de mim, tem que me aguentar. Não, você pediu sim para nascer. Você não conhece detalhes, meus irmãos, do que você passou e da misericórdia de Deus ter permitido que você estivesse vivo. Sim. Outra situação, agradecer a Deus. Sim. Vou colocar uma situação para a gente poder comparar e, sim, nós devemos ser gratos, muito gratos a Deus, meus irmãos. Vamos supor, a gente está sem uma casa para morar e tem uma pessoa piedosa que tem 5 casas lá e cede uma para você morar. Essa pessoa tem uma casa muito legal, muito arrumada, que tem lá umas pedrinhas enfeitando o quintal, tem lá umas plantinhas enfeitando o quintal também, tem uns animaizinhos bonitos que sempre estão por ali. E cede a casa dele toda asseada, limpa, boa para se morar. E nós vamos morar nessa casa. A pessoa que é grata, meus irmãos, vai falar, putz, muito obrigado por você ter me cedido essa casa, eu vou cuidar dela, quando eu devolver, ela vai ficar do jeito que estava. A pessoa que é ingrata, não. Não. Não faz mais do que obrigação. Lembra a questão do orgulhoso? Ele acha que ele é merecedor, então ele não precisa agradecer. Ele acha erradamente que ele é merecedor e não precisa agradecer. E tem mais, eu vou fazer uma fogueirinha aqui que se dane se vai queimar esse matinho,
Que se dane, se vai afugentar os animaizinhos que moram aqui, as formiguinhas, as lesmas, todo aquele ecossistema que tem ali naquele quintalzinho. Não, que se lasque. Tô nem aí se vai quebrar essas pedrinhas bonitinhas, se elas vão queimar, ficar toda torrada. Não, meus irmãos. Esse nosso planeta Terra foi preparado com muito carinho para nos receber. Existem pessoas de gênio que vêm e descem aqui para poder nos auxiliar nos nossos processos evolutivos. E muitas dessas pessoas de gênio já estão encarnadas no meio de nós em forma dos ambientalistas. Meus queridos, o planeta Terra foi um presente de Deus para nós. Vamos cuidar desse planeta. Não vamos agredir o meio ambiente. Não vamos agredir as plantinhas, os animaizinhos. Nós precisamos sim, muitas vezes, do auxílio do reino animal para poder nos ajudar a levar alguma coisa pesada, mas em contrapartida nós precisamos cuidar deles também, em sintonia com tudo isso. Em fazendo isso, nós estamos agindo a favor das leis de Deus e nossa consciência vai estar bem limpa. Vamos dormir e acordar bem no outro dia. Vamos ser gratos, sim, a Deus por nos ter dado o nosso planeta Terra. E enquanto nós estivermos morando aqui de favor, vamos cuidar do nosso planeta, agradecer a Deus pela moradia e devolver do jeito que o achamos, limpo, organizado, harmonioso. Essa, meus irmãos, foi a pequena explanação sobre gratidão e ingratidão. Pensem em cima do conteúdo desse vídeo e reflitam e corrijam em suas vidas o que vocês acharem que tem que ser corrigido, baseado no que foi colocado aqui. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus.